Se você der uma olhada nos olhos dessas duas pessoas que estão aqui aparecendo na tela, você vai notar que tem alguma coisa que chama atenção, embora num primeiro momento você não saiba dizer exatamente o que é. E o olhar de 1000 jardas é uma expressão muito conhecida, a gente vai ler um pouquinho a respeito dela. E no meio da machosfera, ainda que seja um termo rude e que eu evito baixar o nível, a gente vai fazer uma reflexão hoje sensata, realmente. Eu quero compartilhar uma opinião com vocês, algumas vivências e experiências pessoais e de estudo também, sobre o tal olhar de 1000 rolas, né? É um termo um pouco ofensivo, mas existe algumas coisas que deveriam ser discorridas a respeito desse tema. A gente sabe que os olhos são a janela da alma. Ele faz parte da linguagem não verbal. Através do olhar de uma pessoa, você enxerga expressões como medo, como interesse em uma conversa. Você consegue ver se uma pessoa é mais tímida ou não através do contato visual. Os olhos falam, às vezes, mais do que a própria boca. Eu acho que isso é senso comum, né? A gente escuta isso desde a mais tenra infância, que os olhos são a janela da alma, tá? E eu vou deixar algumas reflexões no final sobre a questão de transtornos de personalidade. É mais uma curiosidade, queria saber a opinião de vocês também, afinal de contas muitos aqui já foram vítimas, mas vamos manter o tópico inicial no início do vídeo. Tem um post viralizando no Instagram e ele fala sobre essa questão do trauma de guerra, né, que é algo bem descrito na literatura, tem relação com o estresse pós-traumático complexo, e o olhar de 1000 rolas, que também poderia ser uma espécie diferente de trauma. Embora o segundo não tenha tanto amparo científico, mas nós conseguimos sim encontrar algum alicerce para poder ancorar as nossas opiniões e fazer uma ligação entre o comportamento excessivamente promíscuo com experiências de infância ou até na vida adulta geradoras de transtornos e de transtorno não só de personalidade, mas o estresse pós-traumático, né? Vamos lá. Vou ler aqui para vocês, à esquerda um olhar, né, vazio, estatelado, de 1000 jardas, e à direita a gente tem aqui uma produtora de OnlyFans com esse mesmo olhar. É claro que a gente tem que ser honesto, né, que o fato dos olhos serem bastante claros e o momento em que a foto foi tirada, isso faz toda uma diferença. A gente não pode ficar banalizando esse tipo de assunto, mas vamos lá. Em 1944, o correspondente de guerra Ernest Pyle descreveu o que chamaria de o olhar de 1000 jardas. Era o olhar de soldados traumatizados, com pupilas fixas no nada. Estavam vivos, mas não inteiros. A mente, para se proteger do excesso de dor, se ausenta, e a neurociência chama isso de estado dissociativo pós-traumático. Só um adendo, a gente sabe que o borderline, além de elementos genéticos, o fator etiológico envolve traumas de vários tipos na infância, e existe uma sobreposição com o estresse pós-traumático, simples ou complexo. E isso vai se conectar com o que a gente vai falar mais adiante. Vamos lá. Neurociência, o olhar de uma alma retirada. Soldados com transtorno de estresse pós-traumático demonstram redução na atividade do córtex pré-frontal e hiperatividade na amígdala. O olhar parado, desconectado, é uma forma do cérebro dizer: não posso mais processar isso. O trauma não apenas é lembrado, ele é vivido eternamente dentro dos olhos. E o estresse pós-traumático, realmente o indivíduo pode ter gatilhos, né, ver situações que o relembrem dos traumas passados e a mente revive aquilo, né? Não é o olho, na verdade, é o cérebro, né, mais tecnicamente falando, mas toda atividade cerebral vai se manifestar no olhar. O olhar de 1000 rolas, a nova face do trauma. Agora eu vejo algumas mulheres no conteúdo adulto, no OnlyFans, nos bordéis, o mesmo olhar, a mesma ausência, o corpo segue, mas o espírito já partiu. Esse fenômeno, popularmente chamado de olhar de 1000 rolas, carrega uma trágica ironia. A guerra delas não foi no campo de batalha, foi no corpo, mas o efeito é o mesmo. Dissociação sexual e trauma, a guerra invisível. Estudos mostram que mulheres hipersexualizadas ou com histórico de múltiplos parceiros relatam maiores níveis de dissociação emocional durante o sexo. E abro um parênteses aqui, um relato que eu vejo muito nas minhas mentorias e que me chama a atenção, né, além
de ouvir isso diretamente da boca das pessoas, já li em fóruns internacionais, especialmente lá para o período de 2017, 2018, quando não havia conteúdo praticamente nenhum sobre transtornos de personalidade no Brasil, e eu lia esse mesmo relato em fóruns, não apenas que tinham pessoas do Reino Unido, tinham pessoas dos Estados Unidos, né, culturas às vezes até mesmo diferentes, e eles relatavam que essas mulheres traumatizadas, muitas com TPB, frequentemente, ou pelo menos em alguns episódios, choravam durante o intercurso sexual. Tava tudo bem e de repente, durante o ato, elas começavam a chorar, né? E o que, na minha visão, pelo menos na experiência que eu tenho com mulheres, não é uma coisa normal, né? É uma pessoa que está emocionalmente abalada e aquilo ali pode, inclusive, estar gerando gatilhos da infância por causa de um abuso, que é um fator etiológico bastante comum. Então essa questão do sexo, a dissociação, ou crises de choro, ou, por exemplo, a pessoa está no auge do momento íntimo e de repente ela meio que se afasta até com brusquidão, sai do quarto, comportamentos que revelam que existe um conflito dentro do indivíduo no momento do intercurso. Tá? Isso é muito comum em pessoas que têm transtornos. A dissociação sexual é comum em mulheres com históricos de trauma ou uso crônico do corpo como ferramenta social. Esse olhar vazio é resultado direto da fragmentação da identidade. Elas continuam atuando, mas por dentro estão desligadas. Mulheres do Job, a epidemia do olhar morto. Segundo o estudo Sex Work and PTSD, Psychological Sequelae of Sexual Labor, 68% das profissionais do sexo apresentam sintomas crônicos de transtorno dissociativo. Entre atrizes de filmes adultos, o número ultrapassa 75%, com relatos de apagões durante cenas e sensação de estar fora do corpo. A sensação de você estar fora do corpo, né, é um sintoma de episódios dissociativos, que podem ocorrer no TPB, né, mas não são necessariamente ligados em todos os aspectos. Mulheres que iniciam vida sexual precoce ou têm muitos parceiros desenvolvem, em média, menor estabilidade afetiva e maiores níveis de depressão e ansiedade. O uso constante do corpo como moeda social afeta, inclusive, o circuito dopaminérgico, gerando dessensibilização ao prazer real. A maquiagem pode disfarçar, o discurso pode esconder, mas os olhos não mentem. Eles são a última fronteira da alma antes da rendição. E quando você vê o olhar de 1000 rolas, aí ele coloca aqui um exemplo, né, que ele considera um exemplo real, mas a gente não pode, aqui já não é científico, mas faz parte da postagem. Exemplo real do meu Instagram, o Instagram do cara, as duas são albanesas, têm 22 anos, uma está em um relacionamento desde os 16 e a outra nunca teve namorado. Dois extremos, mesma idade, mesmos pais, realidades opostas. Eu queria então, cavalheiros, fazer algumas reflexões com você, tá? Com vocês, e hoje o vídeo nem é de cunho científico, como a gente costuma trazer aqui, mas é mais uma reflexão realmente pessoal. Se você já viu aquele documentário, A Ira de um Anjo, da história de Beth Thomas, é um documentário muito chocante, tá? Sugiro que vocês vejam depois e até compartilhem a sua opinião, voltem aqui depois de assistirem, para ver se a gente tem a mesma interpretação a respeito dos fatos. Eu vejo no olhar da criança de Beth Thomas esse mesmo vazio, essa janela da alma vazia. Você olha para os olhos dela, mas você não consegue perceber exatamente o que tem de errado. Mas aquilo desperta a sua atenção e desperta a sua curiosidade. E ela foi vítima do próprio pai, né, se não me engano, o pai biológico, aí depois foi adotada. Faz muitos anos que eu vi esse documentário, mas me recordo bem a questão do olhar. Cheguei até a compartilhar com conhecidos na época essa percepção. E ela tinha comportamentos, digamos assim, até mesmo homicidas, por causa do abuso que ela viveu. Você é uma criança, né? Então você é, em grande parte, reflexo do meio em que você cresce. A gente tem a predisposição biológica e muitos dos comportamentos em que há essa predisponência, eles vão aflorar ou serem mitigados de acordo com o processo de reforço ou extinção que ocorre no ambiente. E eu me recordo também que depois de ver a garota já em tratamento, eu notei, é uma questão de percepção, eu notei uma diferença no olhar dela. Então o olhar muda, né? O olhar muda. E navegando pelos fóruns, colhendo relatos, na época que eu mexia com o Recanto das Letras, isso era 2017, eu estava iniciando o canal ainda, mas já produzia textualmente coisas a respeito de narcisismo, psicopatia, histrionismo, e muito com base em tradução, né? E eu me recordo que eu vi dezenas de vezes as pessoas falando do olhar do borderline. Você que foi vítima e me acompanha, você notava alguma diferença no olhar do borderline?
ou acha que isso é uma percepção muito individual e que não existe uma base, o seu comentário como vítima é muito importante. Tá? O olhar vazio, um olhar diferente, um olhar às vezes estatelado, né? Indicando episódios dissociativos. E só para a gente concluir, evidência anedótica aqui, tá? Não estou falando de cunho científico, mas eu quero compartilhar minha experiência pessoal com vocês. Eu me recordo que uma filha de mãe narcisista, certa vez, com quem eu tinha contato, isso há muitos anos, tinha comportamentos ultra desinibidos, estava vivenciando momentos de profundo terror no matriarcado narcisista, e quando o indivíduo está no cativeiro e sob intensa pressão emocional, ele vai exibir uma série de comportamentos que vão estar mais desregulados do que o normal, né? Depois que o indivíduo sai do cativeiro, é bastante comum você observar uma melhora, ainda que as sequelas possam ser permanentes. Porque você não pode se curar no mesmo ambiente que gerou o trauma. E quando você está naquele ambiente caótico, todos os sintomas de algum problema que você tem naquele momento, ou pode até vir a ter permanentemente, né? O transtorno de personalidade não é algo que você tem, mas algo que você é. No cativeiro eles ficam intensificados, né? E pode ser uma retração muito grande, ou ao contrário, uma extroversão exagerada, anormal, patológica, seguida de um comportamento hipersexual. São coisas que vemos muito comumente em adolescentes que estão ainda vivendo em lares de mães que sofrem de narcisismo patológico. E eu perguntei para alguém da minha família, na época, falei assim, você já notou alguma coisa esquisita no olhar de fulana? E quando eu chamei a atenção e a pessoa parou para refletir, então é uma coisa que você tem que parar e olhar, analisar, que às vezes passa batido. Ela falou assim, realmente, é um olhar vazio, né, perdido, a gente não consegue enxergar um sentimento ali. E é muito curioso, porque ao mesmo tempo que alguns desses indivíduos têm uma alta reatividade emocional, sentem demais, se expressam demais, o olhar mesmo, o olhar, não a expressão facial como um todo, o semblante, o olhar ele é meio desconectado das emoções expressas pela pessoa. Então uma curiosidade, né, que poderia depois ser alicerçada em algo científico, se é que a gente tem algo desse tipo. E o que me faz refletir a respeito dessa postagem, pessoal, muita gente coloca esse olhar, né, da mulher, não de 1000 jardas, como uma consequência de múltiplos parceiros. Só que eu acho, tá, eu estou apenas supondo, é uma conjectura, que você pode estar fazendo uma inversão da causa e da consequência. Essa promiscuidade exagerada e essa até ingressão na indústria de filmes adultos, ou a mulher que é mulher da vida num cenário, num contexto mais de rua, de uma avenida ou algo assim, aquilo ali não é a causa desse olhar, né, de 1000 rolas que a gente fala, na minha opinião. Ela é consequência. Já existe um trauma ali e o desvio sexual, a pessoa se enveredar por caminhos tortuosos, se envolver em delinquência juvenil, abuso de substâncias, ele já é uma consequência e não a causa. Então eu acho muito importante a gente tentar investigar isso sob uma ótica menos apaixonada, porque ainda que a gente tenha estudos que mostrem que as mulheres que têm muitos parceiros tendem a ter mais probabilidade de se divorciar, a gente sabe, por exemplo, que a ausência paterna é relacionada com uma menor taxa de sucesso no casamento para filhas que não tiveram a presença do pai, né? E a promiscuidade também é muito comumente observada na síndrome da filha sem pai, que é um termo conhecido na psicologia, mas não é um diagnóstico existente no DSM. Então, até que ponto a promiscuidade gera sequelas ou ela já é sequela de alguma coisa que aconteceu na infância do indivíduo, né? Eu estou fazendo aqui reflexões com vocês. Porque embora a gente saiba que o transtorno de personalidade ele não pode ser desenvolvido na fase adulta, ele vem lá dos anos formativos, o estresse pós-traumático pode. A gente vê no olhar de 1000 jardas indivíduos normais, mentalmente saudáveis, mas que a partir do momento que eles vivem traumas intensos, quando a nação está em estado de beligerância e vê os seus próprios companheiros perdendo a vida ao seu lado, coisas que a gente sabe que são comuns em épocas de guerra, ele pode voltar com disfunções fortes de personalidade, né, traumas emocionais profundos e que vão se manifestar na janela da alma. Eu queria trazer essa reflexão para você. A questão do olhar de 1000 rolas, embora muitos considerem isso como uma forma de slut shaming, eu acredito sim que existe algo além, até mesmo mais científico, que poderia ser abordado no campo da psicologia e que o paralelo com o olhar de 1000 jardas, né, talvez tenha um fator etiológico diferente, mas realmente os olhos manifestam muitas coisas que a boca não diz. A pergunta que fica para você é o seguinte: você concorda que uma mulher que é promíscua, ela tem um semblante diferente ou isso é uma grande bobagem? E você, que foi vítima de um borderline ou de um psicopata, seja homem ou mulher, olhando em retrospecto, a partir da reflexão que eu
te convido nesse vídeo. Você nota que esses indivíduos têm um olhar diferente ou você acredita também que isso é puramente uma percepção pessoal? A sua opinião é de grande valia, tá? Deixe nos comentários e vamos aí refletir juntos a respeito do tópico. Abraço, se inscreva, faça parte da Livraria O Despertar. Caso queira agendar uma mentoria ou apenas deixar o seu relato, tá tudo aqui no nosso WhatsApp Business fixado na barra abaixo. Abraço.